Olá, amados estudantes. Só para fazer umas observações aqui com vocês, referente a esse conteúdo aí que a gente tá estudando, né? Que é associação de resistores. Os resistores que a gente fala fisicamente são as lâmpadas. São esses elementos aí que a gente tem em um circuito elétrico. Por exemplo, a nossa casa é um exemplo claro de circuito elétrico, né? Porque nós temos lâmpadas, temos tomadas, temos digitores, ou seja, tem todos os elementos de um circuito. Temos também a diferença de potencial, que é a tensão que a gente fala. A nossa, por exemplo, aqui é de 220 volts, né? Temos corrente elétrica, temos potência dos aparelhos e dos resistores, que funciona em determinadas energias, no caso a nossa, 220 volts. E a associação, ela se classifica em três tipos: a série, paralela e a mista, né? A mista é quando a gente percebe a figura de um circuito com esses dois tipos de associação, uma paralela e uma mista, não é? Nós temos aí o exemplo da nossa primeira atividade, da nossa primeira questão, que ali é um circuito misto, porque fala que são 3 resistores e a equivalente, a resistência equivalente desses 3 resistores atinge um ponto de 450 ohms, né? E todos eles são de 30 ohms. Beleza. Se eu tenho 3 de 30 e eu tenho uma associação geral que é equivalente, é a do circuito, não de cada resistor. Associação equivalente quer dizer associação do todo, do próprio circuito, do esquema lá que está. É de 450, portanto, e cada um é de 30 ohms, então a gente faz um cálculo separadamente. Primeiro a gente usa as duas, que provavelmente ficam duas em paralelo, né? Tem que ficar duas em paralelo, cada uma com 300. Essas duas em paralelo de 300, a gente vai ter uma associação de 150 ohms, né? Que eu posso fazer o inverso, fazer a soma dos inversos dessa associação, ou eu posso fazer simplesmente uma continha assim, ó. 300 vezes 300 e 300 mais 300, né? E eu faço essa continha, ou eu faço 1 está para R, que o inverso de R é 1 para R, né? Igual, e o inverso de 300 é 1 para 300 mais 1 para 300. Ou seja, se a gente somar 1 300 mais 1 300, a gente vai ter 2 300, né? 2 sobre 300. Esse 2 sobre 300 vai ser equivalente a 1 sobre 150. Fazendo essa multiplicação inversa, a gente vai ter 150 ohms. Então, eu vou ter o paralelo de 150 mais um em série lá na frente, que está 300. Aí, 150 mais 300 equivale a 450, que é a associação equivalente do circuito. Beleza. As características de uma associação paralela é o seguinte: nós temos, por exemplo, potência. Potência é a capacidade de sustentação de uma lâmpada ou de um chuveiro elétrico, né? Isso aí é potência. Por exemplo, nós temos a potência também da TV, temos a potência de um som, né? Que é watts. Então a gente observa essa. Eu comprei um som de 850 watts, beleza. Meu chuveiro lá tem uma potência de 1500 watts. Isso é uma potência, que é a sustentação do aparelho, ou até mesmo do resistor, quando a gente fala lâmpada, quando a gente fala chuveiro, né? Quando a gente fala ferro de passar, aí são chamados de resistores elétricos, beleza? Então, essa potência referente à resistência, elas são grandezas inversas. O que é uma grandeza inversa? É quando aumenta uma, diminui a outra. Vamos supor, se eu aumentar a potência de um chuveiro, isso significa que a resistência vai ser menor, né? Então, potência maior, resistência menor. Isso são grandezas inversas. Aumenta uma, diminui a outra. Ou ao contrário, ó, resistência maior, potência. Por que a resistência está grande naquele resistor? Porque a potência é menor. Olha aí, aumenta uma, diminui a outra, são grandezas inversas. Agora, quando eu tenho a corrente elétrica em relação à resistência,
nós temos grandezas diretas. Se eu aumentar a corrente, por que eu aumentei a corrente? Por que a corrente elétrica dessa lâmpada aqui está maior do que aquela? Porque a resistência dessa lâmpada é maior. Então, corrente maior porque a resistência foi maior. Se a lâmpada X tem uma resistência de 60 ohms e a lâmpada Y tem uma resistência de 30 ohms, então a corrente que passa por aquela lâmpada que tem 60 ohms de resistência é maior do que aquela que passa na lâmpada de 30 ohms. Ou seja, são grandezas diretas. Quando aumenta uma, é porque aumentou a outra, ou quando diminui uma, é porque diminui a outra. Isso numa associação em paralelo. Beleza? Na associação, sim, e na associação em paralelo tem outra característica, por exemplo, quando a gente fala diferença de potencial, os 220 volts, por exemplo, que é a nossa energia. Quando você liga a TV, ela está sendo alimentada por uma diferença de potencial de 220 volts, porque a nossa associação das nossas casas é em paralelo. Quando você liga a lâmpada, ela está sendo alimentada por uma diferença de potencial também de 220 volts. Ou seja, essa diferença de potencial em uma associação em paralelo é a mesma para todos os resistores ou aparelhos que funcionam dentro de uma casa. Já a intensidade de corrente elétrica, não, essa é diferente, né? Lembra que eu falei no instante? Quando muda a resistência, muda a corrente. Elas são grandezas diretas. Aumentou uma, aumenta a outra. Diminui uma, diminui a outra. Então, entendeu? Então, essa intensidade de corrente elétrica em uma associação paralelo é diferente para cada aparelho ou para cada resistor. Vai depender menos. Por exemplo, se eu digo que uma lâmpada tem 60 ohms e aquela outra lâmpada tem 60 ohms, então a corrente que passa na lâmpada de 60, lógico, vai passar na lâmpada de 60, né? Na outra que tem 60. Mas se são diferentes, vão ter uma intensidade de corrente elétrica também diferente. Isso numa associação em paralelo. A associação em série essas gambiarra que a gente faz nos fundos das nossas casas, nos quintais. Ou quando tem festa pública, festa de rua, eles colocam um único fio e naquele único fio eles colocam várias lâmpadas. Um exemplo de associação em série também é a árvore de Natal, né? A árvore de Natal são várias lâmpadas pequenininhas em um só fio. E observe que na associação em série é assim, ó. Quando uma lâmpada queima, as demais lâmpadas não funcionam. Não significa que as demais vão queimar. Se queimar é por mera coincidência. Mas quando uma lâmpada queima em um circuito em série, as demais lâmpadas não funcionarão, porque elas estão ligadas em um único fio como se a lâmpada fosse o próprio disjuntor. Desligou o disjuntor, não funcionam as demais. Então, queimou uma lâmpada, as demais não funcionam. Não significa dizer que as demais queimam, as demais não funcionam. Quando você olha uma árvore de Natal, a gente percebe isso. Uma lâmpadazinha lá pequenininha não funciona. Aí você olha lá na frente, verifica que as demais também não estão funcionando. Isso porque é em série. A diferença de potencial de uma associação em série não é a mesma em todas as lâmpadas, é diferente. Se eu tenho aqui uma 220, ó, minha energia é 220 volts, aí vou fazer uma gambiarra lá, colocar umas 5 ou 3 lâmpadas lá no meu quintal, em um único fio, a intensidade ou a diferença de potencial que passa em uma lâmpada não é a mesma que passa nas demais. Essa diferença de potencial ela é distribuída de acordo com a potência ou a resistência de cada lâmpada. Ou seja, a diferença de potencial em um circuito em série é diferente. É diferente. Se eu tenho na minha associação uma diferença de potencial de 20 volts, esses 20 volts não é distribuído de forma igual para as demais lâmpadas. Esses 20 é dividido, dependendo da potência e da resistência de cada lâmpada. Já a intensidade de corrente elétrica é a mesma. Se naquela lâmpada 1 passa 2 amperes, na lâmpada 3 também vai passar 2 amperes, na lâmpada
seguinte também vai passar 2 amperes. Resumindo, resistência, diferença de potencial em uma associação em série é diferente e a intensidade de corrente elétrica é a mesma. Já no paralelo, a diferença de potencial é a mesma para todas as lâmpadas ou aparelhos e a intensidade de corrente elétrica é diferente. Na próxima aula, quando a gente tiver presencial, a gente vai fazer uma retomada desse conteúdo para que você entenda melhor. Mas assista a esse vídeo, viu? Que eu acredito que tire algumas dúvidas de vocês. Um beijo e fique em paz com Deus.